Paz do Senhor, igreja. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Mas eu quero explanar aqui toda a história contida nesse texto. Mas para que a leitura não se torne muito extensa, versículos de 8 a 11. Eu já tenho falado nesta manhã, o irmão que ministrou a escola dominical, eu achei que a unção estava com o Senhor. Eu falava assim, continua até meio-dia, que eu estou escutando. Qualquer lugar que eu te ouvisse, eu ia saber, a ovelha do pastor Jânio, porque a gente pega, né? A unção do pastor da gente. Foi uma benção. Deus continue te abençoando. Quantos encontraram? Segundo livro dos Reis de Israel, 4 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tem observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Você pode se assentar dando glórias ao nome do Senhor. Este texto no Antigo Testamento fala do tempo em que o profeta Eliseu era o profeta que representava a voz de Deus no meio do povo de Israel. Eliseu tinha um ministério itinerante. Ele ia e vinha, segundo o mandado e a ordem do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que na cidade que ele passava, na cidade de Sunem, por isso essa mulher não tem nome, ela tem um ponto de referência, ela é chamada de Sunamita, porque essa mulher morava na cidade de Sunem. Ela passa, então, a vida toda ali. E ela é uma mulher rica, ela é uma mulher de muitas posses, ela é uma mulher bem casada, ela vive bem com seu marido, ela vive bem com seus vizinhos. Mas essa mulher não se contenta com a estabilidade que a cerca. Ou seja, ela não é uma mulher desligada, desapercebida daquilo que está ao redor dela. Apesar da estabilidade dela, ela tem o poder da observação. Isso é uma arma muito poderosa para os homens e as mulheres de Deus. O poder da observação. O discernimento espiritual vem pela observação. Aquilo que está condiz com a palavra de Deus é de Deus. Aquilo que não condiz com a palavra de Deus não é de Deus. E ela passa a observar Eliseu. Ela observa como ele anda, ela observa como ele fala, ela observa o que ele fala, e ela observa aquilo que ele faz. O poder da observação abre portas. O poder da observação traz vigilância. A observação nos ensina, a observação nos orienta, a observação nos posiciona. E o primeiro convite do Espírito de Deus para nós, a partir dessa palavra nessa manhã, é: observe, esteja atenta àquilo que está acontecendo ao seu redor. Observe as necessidades, observe a palavra respondida, a repreensão que está sendo dada. Observa quem faz, observa quem está triste, observa quem está alegre, porque a partir da Deus usa pessoas, e a partir do que Deus usa pessoas, Deus opera milagres. Então, o mundo espiritual, ele não é regido pelos desapercebidos. O mundo espiritual, ele é nivelado por aqueles que estão apercebidos. Por quê? É um exemplo de Gideão. Aqueles que estão desapercebidos, Gideão, voltem. Por
por vontade própria, voltou uma multidão, mas uma multidão maior. Deus não usa ninguém desapercebido. Deus quer usar os atentos. Durante o culto, observe. Durante a manhã, observe. No trabalho, observe. É um conselho do Espírito Santo de Deus, através do que Ele deixa registrado. Porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Observação. E quando ela observa, ela diz para o seu marido: eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Este homem não é só um homem que tem dons espirituais, mas é um homem que através da sua santidade me ensina e me atrai a ser como ele. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. O reino de Deus não é feito de meritocracia. E é por isso que tem muita gente chateada no reino de Deus. Acha que faz muita coisa, que merece muita coisa, que tem muita capacidade, que deu e precisa receber de volta, que entregou e tem que ser recompensado imediatamente. Não tem meritocracia no reino de Deus. Fiz teologia e não prego. Fiz aula de canto e não canto. Fiz seminário e não sou pastor. Mas o irmão Joãozinho, que parece que não tinha capacidade, Deus achou e Deus colocou. Não, o reino de Deus não é regido, não é CNPJ, não é regido por meritocracia. O reino de Deus é por chamado. Mas existe um princípio no reino de Deus: Deus é grato. Deus é grato. E ainda que alguém não tenha um chamado espetacular, se esse alguém se move, se esse alguém se movimenta, ele vai receber, porque Deus é grato. Ainda que alguém não alcance níveis extraordinários na presença de Deus, se ele entrega, ele recebe, porque Deus é grato. Aquela mulher não era profeta, aquela mulher não era pregadora, aquela mulher não era uma pastora, aquela mulher não era líder do ciclo de oração, mas aquela mulher tinha disponibilidade. Por causa da disponibilidade, Deus alcançaria a sua casa e a sua família. Porque Deus também não trabalha com acomodados. Deus não trabalha com quem está na sua própria bolha. Deus trabalha com quem dá, com quem entrega, com quem observa e com quem se dispõe. Ela constrói um quarto para ele. E a hospitalidade no meio do povo de Israel é algo extraordinário. Porque a hospitalidade ela é denunciada em todo o Antigo Testamento quando alguém diz, por exemplo: eu durmo do lado de fora para que você durma do lado de dentro. Mas aquela mulher não constrói um quarto chique para o profeta. Aquela mulher constrói um quarto com elementos básicos, porque os elementos do quarto denunciam a rotina do homem de Deus. O que ela coloca no quarto não é para agradar o profeta. O que ela coloca no quarto é aquilo que o profeta precisa para continuar sendo profeta. Porque os elementos de dentro de um quarto, de uma intimidade, denunciam quem são as prioridades, denunciam a necessidade, denunciam a intimidade e denunciam a rotina. No quarto tinha uma cama, no quarto tinha uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. No quarto tinha necessidade, ele precisava descansar. Mas no quarto tinha uma cadeira, ele precisava orar. No quarto tinha uma mesa e um
candeeiro. A rotina daquele homem era de quem lia, a rotina daquele homem era de quem produzia, a rotina daquele homem era de quem era atento, a rotina daquele homem era que precisava de luz, porque ele não ficava acomodado em uma cama, ele se assentava e deitava e ajoelhava para falar com Deus. Mas ela constrói esse quartinho junto ao muro. O quarto é um anexo à casa da mulher. Não é dentro da casa da mulher. O quarto é um anexo. E ela vê nele uma graça extraordinária. Mas ela mesma queria atrair para perto. Sabe quando a gente gosta de ficar perto de quem é de Deus? Quem não gosta de ficar perto de quem tem unção, de quem tem dons espirituais, de quem sabe Bíblia, de quem ora, de quem tem poder de Deus na vida? E parece que aquela mulher tinha o simples prazer de ter na casa dela alguém assim, porque é muito bom ficar perto de homens e mulheres de Deus. Mas o quarto era junto ao muro, ou seja, não era dentro da casa. O que acontecia dentro do quarto ficava na intimidade do profeta e Deus, não atingia a mulher. O que acontecia dentro do quarto era uma benevolência entre a mulher e Deus, mas a casa dela não era visitada pela presença, porque a presença ficava no quarto. Porque andar com gente, atrair gente de Deus para perto da gente, nos faz continuar observando, mas nós precisamos termos as nossas experiências com o Senhor. Admirar servos de Deus é muito bom, mas andar nos passos deles é muito difícil. Passaram-se os dias, Eliseu veio ali, se retirou-se àquele quarto e deitou-se ali. Eliseu não andava sozinho, ele andava com um moço chamado Geazi. E um dia ele se incomoda, porque ele conhece o Deus que ele serve e sabe que o Deus que ele serve é um Deus de gratidão. Ele chama Geazi e disse assim: me fala uma coisa, tudo, parece que essa mulher tem tudo, ela vive bem com o marido, ela é rica, o que a gente pode fazer para retribuir? Aí Geazi disse: ela não tem filho e o seu marido é velho, ou seja, ela não tem herdeiro. Se o marido morrer, ela perde tudo, porque pelas leis da época a mulher não tinha direitos. Se ela não tem um filho, se ela não tem um genro, o marido é muito próspero, mas o marido é velho, ou seja, o marido caminha para a morte. Ela vive muito bem, mas daqui a pouco ela pode perder tudo. Ela vive muito bem, mas daqui a pouco ela pode ficar instável. Ela vive muito bem, mas parece que está chegando um tempo ruim nessa mulher. Isso não é justo. Então, Eliseu diz: chama a mulher. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Ela não entra no quarto porque ela é mulher prudente. Ela não entra no quarto porque ela é mulher consciente. Ela está sendo chamada, mas ela se põe à porta porque ela sabe da ética que rege uma mulher de Deus. Ela não entra no quarto com dois homens, ela fica à porta. E quando ela fica à porta, Eliseu já vai dizendo: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida. Qual é o tempo determinado da vida? 40 semanas de gestação. Para os homens que não entendem o que significa isso, não são 9 meses não, viu, irmão? São 10. 9 meses não é 10. Não é fácil não.
É um negócio meio complicado. 9 meses completos. Abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela tinha recursos, ela tinha um bom marido, ela tinha uma boa casa. Ela fez um enxovalzinho, ela comprou o bercinho, ela construiu o quartinho do bebê, ela tricotou uma manta, ela esperou. Alguém disse para ela: pode crer, minha irmã, porque você um dia vai gerar. Mas ela foi vendo os anos passando e ela não gerou. A esperança que ela tinha foi alimentada por muito tempo, mas a esperança dela morreu. A esperança, o que é esperança? É esperar aquilo que você não vê, mas aguardar no mesmo lugar, porque você sabe que aquilo que você espera vai chegar. Mas quando a esperança morre, você desiste de esperar, você sai do lugar, você pega a mala que estava no ponto de ônibus e vai para casa, desfaz as malas, guarda as roupas no guarda-roupa, guarda a mala no maleiro e diz: não tem mais, não passa mais ônibus, não vem mais, não tem sentido eu ficar aqui neste lugar, com hora marcada, ainda que eu comprei a passagem, eu não vou chegar. Esperança demorada enfraquece os ossos. Esperança demorada. Eu estou pregando para gente que espera há muito tempo. Eu estou pregando para gente que tem palavra liberada. Eu estou pregando para gente que parece que estava chegando lá, mas retrocedeu. Eu estou pregando para gente que orou, esperou, acreditou, creu, mas não recebeu ainda. Eu estou pregando para gente que criou os filhos pensando: vai acontecer, vai fazer, Deus vai, Deus não fez. Eu estou pregando para gente que parece que alcançou uma vitória. Parece que eu vejo aquela mulher: estou com enjoo. Parece que dessa vez estou sentindo até uma pontada nas costas, parece que eu senti minha barriga tremer. Alarme falso, não era nada. E quantas palavras ela vai recebendo da mãe, da avó, da tia, das primas, vai acontecendo com todo mundo, com ela nada. Tem tempo na vida da gente que a gente não quer ouvir profeta. Tem tempo na vida da gente que a gente não quer levantar a mão no culto para receber. Tem tempo na vida da gente que parece que para todo mundo vai acontecer, mas Senhor, eu já conformei que comigo não vai. Eu já conformei que eu acreditei porque eu era menino, mas agora que eu amadureci, nada daquilo que eu ouvi, aquilo foi profetada, foi emoção, não vai acontecer nada não. Deus não faz mais o que fazia não. Foi-se o tempo. Alguém na emoção ainda prega, mas eu não acredito. Esperança morta. Esperança morta. Projetos incompletos, projetos interrompidos, esperança morta. Tem projetos que foram incompletos por esperança morta. Teve projetos que foram interrompidos por esperança morta. Aquela família era incompleta, esperança morta. O projeto daquela mulher ao construir aquela grande casa foi que os netinhos um dia se assentassem à mesa, mas o projeto foi interrompido pelo tempo e pelo cansaço. Cansaço de espera, desânimo, cansaço, abatimento de alma. Quem nunca abateu a alma? Mas aí nós lembramos,
e falamos como Davi: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates. Canta para sua alma, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. No tal tempo determinado. Para Abraão, o tal tempo determinado foi aos 100 anos. Para Noé, o tal tempo determinado foi depois de 120 anos de construção. Para Daniel, o tal tempo determinado, ele entendeu lendo o profeta Jeremias, que era 70 anos de cativeiro e não mais. Para Esther, o tal tempo determinado foi 3 dias de jejum e oração. Para Jesus, o tal tempo determinado foi a plenitude dos tempos, 3 anos de ministério e 6 horas sobre a cruz, 3 dias no túmulo e depois ressurreição. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. O que Ele faz não entendemos agora, mas entenderemos depois. O tal tempo determinado não é tempo de relógio, é tempo da eternidade. O tal tempo determinado tem dia e hora marcado na agenda de Deus. Ela começa a gerar, sem crer, sem acreditar, talvez sem aceitar, mas ela começa a gerar, porque quando Deus começa a gerar, o tal tempo determinado muda até mentalidades. O tal tempo determinado derruba estruturas. O tal tempo determinado abre as comportas do céu. O tal tempo determinado faz de estéreis mães de filhos. O tal tempo determinado faz de anônimos conhecidos. O tal tempo determinado libera prisões. O tal tempo determinado alcança nações. O tal tempo determinado faz aquele que não tinha sopejar na despesa. O tal tempo determinado de Deus. O menino nasceu e crescendo filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai que estava com segadores. Naquele tempo em Israel, toda criança, menino homem ou menina mulher,
Vocês não riem não, gente, quando eu falo assim? Lá em São Paulo, se eu falar assim, eles morrem de rir de mim. Aqui é normal, né? Glória a Deus. Eu falo menino homem, menina mulher, o povo morre de rir. O menino homem e a menina mulher ficavam com a mãe até serem desmamados. Então, na tenda das mulheres, ficavam todas as crianças. Quando o menino atingiu uma certa idade, agora as meninas iam aprender a cultura das mulheres. Elas iam aprender a lavar, passar, cozinhar, cuidar de outras crianças, iam aprender bordado, iam aprender pintura. Agora, os meninos não. Os meninos iam aprender a profissão do pai. Então, os meninos ficavam na barra da saia da mãe até determinada idade. E, principalmente o filho mais velho, ele obrigatoriamente ia aprender com o pai a profissão. Então, por isso que Jesus era carpinteiro de Nazaré. Porque ele fica com sua mãe e depois ele vai, como filho mais velho, aprender a profissão de seu pai. Quem era filho de pescador ia aprender a pescar. Quem era filho de lavrador ia aprender a lavrar a terra. Quem era filho de boiadeiro ia aprender a ser boiadeiro. E o filho da sunamita chegou à idade em que precisou ir aprender a profissão do pai. A mãe cuida, a mãe zela. É a mãe que vê a primeira palavrinha. E geralmente a primeira palavrinha é... Oh, olha só. A primeira palavrinha é papai. É unânime, né? A mãe troca a fralda, a mãe ensina a andar. A mãe ensina, como Joquebede ensinou Moisés. Moisés, vem cá. Você vai aprender lá no palácio que o sol é Deus e a lua é uma deusa. Mas deixa a mamãe contar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Moisés é velho quando ele pega e escreve: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Porque nós enraizamos neles as primeiras coisas. E os primeiros anos são mais importantes do que os últimos. E agora, esse menino sai com seu pai. Mas quando ele está no campo, ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça. O que ele diz? Ai, a minha cabeça. O menino estava com uma dor de cabeça. Poderia ser uma meningite? Provavelmente. Mas eu não vou conjecturar aqui. Eu vou aplicar aqui. Porque no nosso tempo de criança, no meu tempo de criança, a gente tinha muito medo. Uma vez a minha mãe levou para casa uma fita de vídeo do pastor Josué Irion, a Disney. Quem já assistiu? E para dormir depois, irmãos, tem jeito. Meu pai teve que vender a televisão. Nós ficamos 10 anos sem televisão. De tanto medo que a gente tinha de sair um demônio da televisão. Porque o irmão falava que saía. Minha mãe colocou, viu, fica vendo. Foi uma tristeza, foi um horror. E a gente cresce com esse estereótipo. Que Satanás é aquela figura. 2 chifres, todo de vermelho, dentes pontiagudos. Tem até um rabo assim, né? Figura horrorosa, vai manifestar. Mas o nosso inimigo é o nosso astuto adversário. E a arma que ele tem usado contra os nossos filhos é setas inflamadas na cabeça. Setas inflamadas na mente. Não dá para ver. O menino está bem cuidado, unha cortada, roupinha de assembleiano, gravatinha no pescoço.
mas por dentro o inimigo está lançando: você nasceu menino, mas não é menino. Você nasceu menina, mas tudo bem ter uma outra menina para namorar. Por dentro o inimigo está dizendo: olha lá no TikTok, faz o desafio do desodorante, o desafio do não sei do que. Na escola, Satanás começa a usar outras crianças para dizer: você não vale nada, você é um bobo, você é um besta, você é um quadrado. O menino se sente mal, o menino vai agonizando, e quando chega a gritar, a situação já está muito ruim. Aquele menino contraiu um vírus, uma bactéria. Ele estava com a mãe não viu, não tinha como prever, mas quando ele gritou, todo o cérebro e toda a mente já estavam comprometidos por uma enfermidade que o levaria a óbito. Porque os nossos filhos são a geração mais exposta às calamidades do inferno, disfarçados de entretenimento. Quando eu mudei para Ribeirão Preto, meu marido começou a trabalhar no shopping. E era uma agonia, eu morava em um único cômodo. Ribeirão Preto, para quem não sabe, é muito mais quente que Ipanema. Não sei quanto calor que faz aqui não, mas não deve existir uma cidade que faz mais calor do que Ribeirão. Sem ar-condicionado, num único cômodo. A minha menina era muito apegada com os avós. Muito. E eu sem conhecer ninguém naquela cidade. Onde que tinha ar-condicionado? No shopping. Então eu ia para o shopping. Aí eu pegava o telefone e ligava para o vô. Vovô, você pode mandar um dinheirinho para mim ir no shopping? Aí, o que o vovô fazia? É lógico. Vai eu pedir para ver se eu ganho, mas de jeito nenhum. Meu pai fala assim: você está me quebrando, você está me achando com cara de banco, menina. Aí minha filha: vovô, me dá R$1.000. Ô, só 1.000, você não quer 2? Mas é só meu pai que é assim, né? Só o meu. Fomos para o shopping. Chegamos lá, minha filha quis ir no cinema assistir um filme. Desenho de criança. E eu esperava até 10 horas da noite para que o meu esposo saísse do serviço e nós viéssemos embora, juntos. E ali eu ficava, aproveitando o ar-condicionado do shopping. Entramos no cinema. E ela muito ansiosa, entramos no cinema e o filme ainda não havia começado. A tela do cinema estava negra. Sentamos na primeira fila. Ela pequena, sentei ela do lado, coloquei a pipoca, dei o refrigerante. E ficamos aguardando o trailer do filme. Chegou uma senhorinha, sentou atrás de nós. E eu olhei fixamente para aquela tela, admirando. Que tela enorme, que estrutura. E de repente aquela tela clareou. E saiu uma voz de dentro que dizia: eu, o Senhor, odeio o entretenimento. E a tela ficou preta de novo. Eu olhei para a senhorinha atrás. A senhora ouviu ela o quê, minha filha? Falei: filha, você ouviu o que passou aqui agora? Mamãe, você tá doida? Eu falei: Espírito Santo, não haverá desculpas na eternidade. Não tive tempo de orar, não tive tempo de jejuar, não tive tempo de ler a Bíblia. O nosso aparelho de celular é a maior prova que nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Entretenimento são anestésicos que têm anestesiados os nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, para que entrem dentro desse mundo de fantasia e de prazeres. São uma geração de insatisfeitos que não tem, que não consomem, não pode ter. São uma geração que perderam as referências dentro da igreja. Porque a minha maior referência eram os meus pais, meus avós. A minha maior referência de mestre da palavra. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu perguntei na sala do curso de teologia: gente, quem são as referências de vocês? Pastor Janda saiu lá. Pastor Janda Magalhães. Eu falei: fica quieta aí. Por quê? Porque admirar, eu posso admirar quem eu conheço de longe, mas referência é quem eu conheço de perto. Minhas referências de vida.
o meu avô, a minha mãe. Ô Timóteo, dentro de você é uma fé não fingida, que foi dada pela sua mãe e pela sua avó. Perderam-se as referências. Eu falei, eu posso falar que o pastor João é minha referência, porque eu conheço, você não conhece não. Ele fica, professora, conhece mesmo? Eu falei, sim, filho, eu conheço muito vaso. Você fica quieta aí que nós é da roça, mas nós é vaso. Amém? Então, eu fico admirando, porque os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, quem é sua referência? Eles já lançam o nome de um pregador famoso, de um cantor famoso, que nem sabe qual é a vida. E qual é a referência deles? Likes, curtidas, visualizações. Quero ser como aquela pessoa. Mas a minha referência precisa ser a referência da voz do meu pai, da voz da minha mãe, orando pelas madrugadas. Quantas vezes acordei assustado com a minha mãe, com a mão em cima da minha cabeça. Mãe, meu coração acelerava. Mas hoje eu entendo o poder daquela oração. A minha referência precisam ser os meus pastores, os meus líderes, as irmãs do círculo de oração. Lembro que por 8 anos frequentei a oração de 7 às 8 no Esplanada. Eu ainda ajoelho e ouço a oração das minhas irmãs que já dormem no Senhor. Lágrimas rolam do meu rosto, eu falo, Jesus, me dá fé da irmã fulana que partiu. Porque sem saber elas foram acrescentando a minha fé. Mas a geração de hoje, Satanás tem vindo com anestésicos na mente. São meninos e meninas anestesiadas pelo entretenimento. Ligam a Disney, HBO, Netflix, YouTube. É uma penca de aplicativos para todos os gostos, todas as idades. Eles vêm, são contaminados, nós não vemos, é entretenimento, não temos como soltar as crianças na rua. E essa desculpa vai minando a nossa mente. E os nossos filhos têm adoecido dentro do quarto, porque têm entrado setas satânicas na mente dos nossos jovens, adolescentes e crianças. E quando percebemos, tem um menino na sala, tem um menino no quarto, pondo a mão na cabeça e gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Você não sabe de onde vem, porque tem muito tempo que ele está exposto. Você não sabe o que vai acontecer, bate um desespero. E o menino gritava, ai minha cabeça. Então disse ao moço, leva a sua mãe, porque pai é uma bênção, mas quando o negócio aperta, para colo de quem que o menino vai? Para o colo da mãe. E ele o tomou, levou sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Ela não deitou o menino na cama porque não era a hora. Ela colocou o menino nos joelhos, porque ainda que não haja esperança, mulher que conhece Deus, homem que conhece a Deus, no primeiro sinal de morte é nos joelhos, no primeiro prenúncio de morte é nos joelhos. Ainda que a morte já esteja decretada, nos joelhos, nos joelhos, nos joelhos. Ainda que a porta esteja fechada, nos joelhos, nos joelhos. Ainda que a medicina desenganou, nos joelhos, nos joelhos. Só tem o último grão de arroz na despensa, nos joelhos, nos joelhos. Não tem mais força, falou que não vai mais, que não vai seguir, que não vai caminhar, não vai congregar, não vai tomar ceia, vai para o mundão. Nos joelhos, nos joelhos, nos joelhos.
deu meio-dia e morreu. O que é natural? Terra sobre a cabeça, panos de saco, funeral. Mas o que ela fez? Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Oh Deus, eu ainda não experimentei, mas se há alguma virtude, se há algum poder, se há alguém que Deus usa, quando eu mudei para Ribeirão Preto, Deus me amassou de todas as formas possíveis. E minha filha Caroline tinha 2 anos e meio de idade, ela tem 11 anos hoje. A Caroline foi acometida de uma febre, ela tinha muitas febres constantemente, mas ela foi acometida de uma febre que não passava. A febre não passava, era 24 horas. Ela foi internada, colocaram um soro frio e começaram a fazer exames para ver se a febre abaixava. Tilenol, dipirona, ibuprofeno, e a febre não passava. A minha filha começou a babar, ela falava e não parou de falar. Ela não defecava, tinha um fecaloma enorme no intestino. Uma médica me chamou e disse assim: pode ser muitas coisas, mas pode ser também uma leucemia. Eu desesperei dentro do hospital. Meu esposo, não sei se estava anestesiado, o que aconteceu, ele só falava: calma, não é isso não. Levei ela para casa, ela babava, não falava, até que entrou um casal na minha casa. Irmã Luciana chegou em casa, a lagoana já não mora mais em Ribeirão, e disse: você falou que nessa terra não tem profeta, mas Deus me mostrou que foi feito um trabalho para sua filha. Ela ganhou um presente. Eu falei: não, eu sou crente. Minha mãe me ensinou que macumba não pega em crente. E existem demônios que só saem com jejum e oração. A minha filha babava, era 4, 5 toalhinhas por dia. E queimando na febre, como se minha filha estivesse ficando, se tornando uma criança deficiente. Eu estava com uma cirurgia marcada. E do dia até a cirurgia, faltavam 13 dias. E eu disse: Deus, se há alguma virtude, se há algum poder, onde a medicina não vai, tem um lugar de oração para mim. Eu tinha um cômodo, mas eu tinha um sofazinho que cabia 1,5 pessoas. Aquela mulher sabia que os recursos haviam se esgotado, mas tinha um lugar junto ao muro, que era cenário de milagres. Eu fiz 13 dias de jejum. Eu acho que eu nunca mais consigo fazer, porque hoje, se eu for fazer para mim, meio-dia eu estou tremendo. Mas o que uma mãe não faz por um filho é manhã de livramento. É manhã de livramento. Eu vim aqui pregar para pais e mães nessa manhã. Eu vim aqui pregar para mães e pais nessa manhã. Porque é manhã de livramento. É manhã de livramento. Quantos minutos eu tenho? 10. Deita o menino no quarto. Eu fiz 13 dias de jejum. No 13º dia, eu mandei ela para a escola. Eu precisava ir para o hospital. Minha mãe estava chegando no aeroporto. E eu via
um vasinho de azeite sobre a cabeça da minha filha, e Deus falou: o laço quebrou, e ela escapou. Chegou em casa queimando na febre, sentei ela no sofá, dobrei os meus joelhos, levantei a minha mão e cantei: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cheguei no sofá, ela estava completamente molhada de suor. Lembra-me, irmã, quando você orou e o menino com 40 graus de febre, você não tinha recurso, mas Jesus foi lá. Lembra quando o menino falava: não vou, não posso, não consigo? Jesus entrou lá. Quando você não gerava e passou a gerar, Jesus entrou lá. Quando o inimigo decretou falência na tua casa, mas Jesus entrou lá. A Caroline nunca mais teve febre. Ela voltou a falar. Ela defecou a casa inteira. Mamãe, me perdoa. Eu falei: glória seja dada ao nome do Senhor. Deus me disse: eu permiti para que você pudesse conhecer o meu poder. Ela coloca o menino no quarto, vai sobre um jumento e vai até o homem de Deus. Ele olha e não discerne. O que é que aquela mulher está vindo fazer aqui? Geazi vai lá e pergunta: vai tudo bem contigo? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? E ela responde: tudo vai bem. É mentira? Não é mentira, porque ela tinha um alvo. Tudo vai bem, está morto dentro do quarto, mas o meu Deus está vivo. Tudo vai bem, ele ainda está desviado, está andando no mundo, mas eu tenho 2 joelhos e o Deus que eu sirvo é vivo. Está nas drogas, está batendo, está quase divorciando, mas o Deus que eu sirvo tem poder nos céus e na terra. Então tudo vai bem, estou no caminho do milagre, tudo vai bem. Aí Eliseu diz: corre, Geazi, pega o meu bordão, coloca sobre o menino, e o menino vai ressuscitar. Que farsa, hein, Geazi? Desde quando Deus trabalha com rituais? Desde quando Deus trabalha em liturgia seca? Desde quando Deus trabalha com imitações? O poder é dele. E ele habita. Deus não é engessado a rituais. Mas Deus usa quem se dispõe a ser santo. Deus usa quem dispõe a ser santo. Geazi volta triste com o bordão, não aconteceu nada. O menino ressuscitou. Eliseu entrou no quarto. O corpo do menino estava na cama, frio, gelado, lábios arroxeados. O corpo já estava começando a ficar rígido. Mas o Deus do vale de ossos secos, que está aqui nesta manhã, me trouxe aqui para te dizer: a esperança. A esperança para tua casa, para os teus filhos. A esperança para tua nora e para o teu genro. A esperança para o teu neto, para tua mãe. A esperança para o teu pai, para o teu irmão, para o seu tio. A esperança. Eliseu entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Subiu e deitou-se sobre um menino, para que o corpo do menino se aquecesse, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, e o menino aqueceu.
A Bíblia diz que quando Eliseu morre, morre também um soldado. Lançaram o corpo sobre os ossos de Eliseu e o defunto ressuscitou. A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava e a sombra de Pedro também. E eu ouvi contar, pastor Jânio, como é que é o nome do pastor com o lençol do pastor que enrolava o menino dormia? Ô, gente, tem uma irmã que come saudável aqui, ora na minha filha, para minha filha comer, que minha filha não come. E quase que eu preciso de um lençol às vezes, para enrolar a menina, para a menina dormir. Porque a virtude, isso é poder de Deus. Mas o que Eliseu estava fazendo ali? Muito mais do que uma ressurreição no nome do Senhor. Eliseu estava levantando um profeta também. Eliseu estava levantando um profeta também. A Bíblia não diz, e eu aprendi que onde a Bíblia cala, eu me calo, mas a história diz que este menino era Abacuque, o profeta. Não sei se era, porque eu só acredito piamente e firmemente no que diz a Bíblia. Mas a Bíblia me autoriza a aplicar o texto e dizer sobre esse texto que o Senhor agora naquele menino estava, preste atenção, irmãs, fazendo tudo novo. Fazendo tudo novo. Às vezes vão ter que perder para serem transformados em profeta. Às vezes as portas da faculdade vão ser fechadas, mas serão transformados em profetas. Às vezes vão ter que renunciar coisas, mas serão transformados em profetas. Às vezes a gente vai ter que ver o nosso filho chorar um pouquinho, mas serão transformados em... Nós não geramos filhos para o inferno, geramos para ser armas de guerra nas mãos de Deus. Não geramos filhos para mornidão espiritual, geramos para ser armas de guerra nas mãos de Deus. Nossos ventres foram ungidos pelo Senhor para que o grande avivamento da face da terra ocorra através dos nossos filhos e serão. Deus não erra, Deus não erra. Sementes plantadas, joelho até o meio-dia. Deus ouviu a oração daquela mulher. O menino morreu, mas a oração ficou reverberando na eternidade. Eliseu aquece o corpo do menino. Restauração e livramento está chegando naquela casa. Restauração e livramento está chegando. Hoje em dia, mãe, teu filho é autista, mãe, seu filho é isso, mãe, seu filho, Espírito Santo. Há uma restauração para o povo de Deus. Há uma unção de restauração e livramento para pais e mães nesta manhã. O Espírito de Deus está visitando casas de filhos. O Espírito de Deus está visitando ventres de noras, diz o Senhor. O Espírito de Deus está expulsando o espírito da morte espiritual. Está dizendo: teu filho foi gerado para ser profeta. Teu filho não foi gerado para ser segador. Por isso eu adoeci ele no campo e trouxe ele para o quarto do profeta, para que aqui ele fosse livre e restaurado. Deus vai permitir. Deus vai permitir. Deus vai permitir. Deus vai permitir. Não se assuste. Deus está achando filhos de crente no campo. Deus está achando filhos de crente nos campos. Deus está achando e está levando para o quarto do profeta. Vai chegar molinho, vai chegar com a mão na cabeça, mas é lugar de escape e livramento. É lugar de escape e livramento. Deus está nesta igreja, nessas famílias, gerando profetas nessa manhã, gerando profetas nessa manhã, gerando profetas, gerando profetas. Crianças, diz o Senhor, que nem nasceram ainda, serão profetas nessa casa. Serão profetas nesta casa, diz o Senhor. É manhã de restauração, é manhã de livramento.
ventres e corações estéreis sejam abertos no nome do Senhor. Corações estéreis sejam alcançados no nome do Senhor. Estenda a tua mão, estenda a tua mão. As sutilezas do engano, as sutilezas do inferno, a persuasão do mundo secular, passarinhos e belas flores não vão encantar os nossos filhos. Deus trará para o quarto do profeta, onde haverá restauração e livramento, diz o Senhor. Você vai abraçar o filho. O menino abriu os olhos e espirrou 7 vezes. O espirro é uma manifestação do corpo, que vai tirar, é algo fisiológico, que vai tirar algo, um corpo estranho para fora, vai expelir esse corpo estranho. E 7 é o número da perfeição de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que o Espírito Santo está nos dizendo através desse texto? O Espírito Santo está dizendo: não espirrou uma vez, ele expeliu o corpo estranho até não restar nada, porque a obra que eu faço de maneira perfeita. A obra que eu faço de maneira perfeita. Número da perfeição. O menino espelha o corpo estranho, espelha o corpo estranho, espelha o corpo estranho. Olha, irmãs, estenda assim as suas mãos. Chega em casa na autoridade do nome do Senhor. Põe a mão na cabeça do teu filho. Põe a mão agora, se você não tem acesso a ele, põe pela fé. Põe pela fé, mão santa, sem ira, sem contenda, em nome de Jesus, todo o corpo estranho, toda a sutileza maligna sobre as mentes dos nossos filhos, sejam irrigados agora, toda a irrigação neurológica, espiritual da cabeça dos nossos filhos, que passem a entender as coisas espirituais e ver o mundo espiritual. Sejam irrigados agora o caminho dos corações dos nossos filhos, sejam alcançados pela sensibilidade do Espírito. Tudo aquilo que ocupa o corpo, que é do mundo, que é de Satanás, sai em nome de Jesus. Todas as preocupações, todo o desejo mundano, sai no nome de Jesus. Recebam vida em nome de Jesus, recebam um chamado em nome de Jesus, recebam o Espírito Santo em nome de Jesus. E ele chamou a mulher e diz: toma o teu filho, abraça o teu filho. Abacuque significa abraço. Abraça. Abraça. No tempo determinado da vida vai acontecer o segundo abraço. Lembra quando aquele menino, lembra? Laura, quando nasceu, saiu da minha barriga. Laura é a minha pequenininha. Boaz pegou a menina, sacudiu a menina. Falei: deixa eu ver. Ele fazia shh. A enfermeira: dá pra mãe, ela tem que mamar. Você não tem leite não, menino? Ele falava shh. Minha pressão começou a subir. Eu falei: a menina tem problema, ele não quer me mostrar. Jesus tem misericórdia. Mas na hora que eu olhei de novo, a menina era perfeita, é perfeita. Eu vi o abraço que ele esperava ter com aquela criança. Lembra do dia que você abraçou seu bebezinho? Lembra? Vai ter um segundo abraço, diz o Senhor. Vai ter um segundo abraço. Despido de todo projeto, você entrega a Ele para o Senhor. Despidas de toda expectativa, entrega para o Senhor. Vai ter um segundo abraço. Meu tempo estourou, mas eu quero fazer uma única oração. Posso, pastor? Onde estão as mães e os pais que têm seus filhos presentes aqui? Cadê os filhos? Levanta a mão. Vocês estão com sono, jovens? Vocês vão correr, que vocês estão mais novos.
e vão lá agora abraçar o pai e a mãe, ou só a mãe ou só o pai, mas correndo. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Agora os filhos que ficaram aí sem pai, sem mãe, alguém adota eles, uma irmã, um pastor, adota aí um menino, vai orar por ele, adota aí, não deixa ninguém, nenhuma criança, nem um jovem, nem um adolescente de fora não, vamos adotar. Sejam adotados. Não abandones meu amparo, eu sou Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Cante e declare: se entrares na batalha, eu contigo. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lar parar-te. Abençoa ele, abençoa ela, profetiza sobre a vida dele. Pelos temores abatido e pelas setas ferido, ele é teu pai. O Espírito de Deus está mandando dizer para alguém que está questionando assim no seu coração: eu não tive pai, eu não tive carinho de mãe, eu não tive amor de mãe. O Espírito de Deus, se você sentir de sair do seu lugar e abraçar alguém, recebe o abraço. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você: eu sou teu pai, eu te carrego no colo, eu sou teu pai, eu te ungi, te separei, te escolhi porque eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu te curei, te ressuscitei, eu sou teu pai, eu sou teu pai, diz o Senhor. Eu sou, receba o abraço do Espírito de Deus. Eu sou teu pai, diz o Senhor. Eu sou, eu não te deixo com falta de carinho, de consolo, de providência, de cuidado. Eu sou teu pai. Pelos temores abatido e pela seta, toda palavra, o Espírito Santo está me impulsionando a dizer: toda palavra que você ouviu na infância, que te marcou, que te machucou, todo abuso físico, abuso psicológico, é manhã de cura, é manhã de cura, é manhã de cura. Irmãs que foram abusadas ainda na infância, manhã de cura, manhã de cura. Manhã ele te vê, ele te viu, ele te viu, ele te viu. Palavras que foram lançadas: você não vai dar nada, você é inútil, você não. O general te achou nessa manhã. Aleluia. Pelos temores abatido e pelas setas ferido, eu tão meigo, com carinho, o carinho do pai, lá no fundo eu te busquei e te trouxe. Sinto o abraço do Espírito Santo para minha lei. Se entrares na batalha, ele contigo lutará. Se pisares, eu contigo pisarei. Não te
teu lado para ti. Ó Senhor, aqui estão os teus filhos, pequeninos, pequeninas. Há uma aliança que o Senhor faz com gerações. O Senhor disse: guardarei minha aliança por até 1000 gerações. Oh Espírito de Deus, os filhos que não estão aqui presentes, alcança, quanto a graça nessa manhã, alcança. Dá autoridade para essa mãe, para esse pai. Enche o coração deles de amor e de paciência. O Senhor sabe que às vezes nós não temos muito, nós não somos perfeitos. Renova o amor, renova a força dos pais e das mães, renova a autoridade, porque os nossos filhos serão restauradores de brechas, reparadores de ruínas, serão profetas dos últimos dias nessa terra, em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Quantos estão agradecidos pelo que Deus fez agora de manhã? Amém? Quero parabenizar você que veio, você que está nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pela companhia. Hoje, a partir das 19 horas, estaremos de volta. 18h30 a igreja já estará aberta. 19 horas, né, pastor Alexandre? Vamos começar a cantar, porque nós vamos terminar 21 horas, porque amanhã é segunda-feira. Queremos agradecer a Deus pela vida da Ivna, de toda a sua família, por deixar Deus usá-la mais uma vez. Irmã Cislene, muito obrigado. À noite vai estar cantando aqui novamente. E nós vamos passar aqui para as irmãs dirigir à noite, né? Vocês sabem aí as oportunidades. E eu tenho certeza que Deus vai continuar cuidando nos mínimos detalhes. Não vá embora, tem comida ali, né? Não precisa preocupar com comida. Pode alimentar aqui mesmo conosco. Estenda sua mão para a bênção pastoral. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a alegria, o gozo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para sempre. Amém. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema levou até você a transmissão da Escola Bíblica Dominical. Uma escola que exerce um valor inestimável à Igreja do Senhor, levando ensinamentos da Palavra de Deus para todas as idades. Domingo que vem estamos juntos novamente. Obrigada pela sua audiência.